você não está preparado, você vai receber do mesmo jeito. Fica tranquilo. Você estando preparado, não estando preparado, você vai receber. A palavra de hoje vai falar com você de uma forma sobrenatural, meu irmão. Eu arrisco a dizer que se a palavra de hoje não falar com você, você pode desviar. Porque você já está caído. Mas glória a Deus em todas as coisas. Pode se assentar. Ei, pode se assentar. Tome seu assento. Antes da gente começar essa noite, vamos fazer uma oração. Feche teus olhos. Curva a tua cabeça. Sinal de reverência. Senhor, nós te louvamos. Nós te bendizemos e nós te exaltamos. Te bendizemos pela tua grandiosidade, pela tua graça. Te louvamos pela tua magnificência. Te exaltamos porque o Senhor está sentado num alto e sublime trono. Te honramos porque só o Senhor merece toda a honra e toda a glória da nossa vida. E agradecemos ao Senhor, porque nada do que fizermos será possível recompensar aquilo que tu fizeste por nós na cruz do Calvário. Por isso nós queremos dizer, a palavra final vem do Senhor. O amém vem e é o Senhor. E nós queremos nessa noite que o Senhor abra o nosso entendimento, para que nos resplandeça a luz da verdade do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que nós possamos nessa noite aprender os oráculos escondidos da tua mente. E que nós possamos discernir qual é a verdadeira vontade do Senhor para a tua igreja. E que nós possamos andar com a força que vem do Senhor, através da alegria que procede de ti, para que nós possamos viver um 2019 transcendental, sobrenatural e extraordinário. Mas não apenas no âmbito da palavra, mas na verdade da palavra, da mensagem. Nós queremos viver um 2019 duplamente fiel, duplamente servos, duplamente santos, duplamente servidores, duplamente ouvintes, duplamente, ó Deus, adoradores, duplamente honradores ao Senhor, porque nós queremos colher a tua duplicidade, a tua dupla honra, a tua dupla graça, o teu duplo poder, a tua dupla unção, a tua dupla prosperidade, a tua dupla honra. Nós queremos colher, mas nós sabemos que nesse caminho nós temos que fazer aquilo que agrada o teu coração. Então, ensina-nos nessa noite, como o Senhor já tem nos ensinado nesses dias, como o Senhor ainda vai nos ensinar nos próximos dias, mas a partir dessa noite que seja um divisor de águas, que seja um amém. Seja um amém nesse início de nova fase. Nós entendemos o que é a fé, o que é a fidelidade, o que é a confiança, o que é a verdade. E agora nós queremos compreender e findar esse ciclo com um amém. Um amém para o que ficou para trás e um amém para o que há de vir pela frente. Porque só o Senhor é Deus e só o Senhor é um Deus fiel para cumprir tudo aquilo que o Senhor tem prometido para nós. E nós cremos e por isso estamos aqui nessa noite, para exaltar e glorificar o nome daquele que é digno de ser honrado nesta igreja, nesse lugar e nessa terra. E só quem crê vai dizer um amém bem forte. Bom, então vamos lá. Antes de eu falar da palavra amém, eu queria só finalizar o que eu comecei ontem, porque apesar desses dias nós temos 12 cultos aqui, apesar desses dias nós temos um tempo razoável para a ministração da palavra de Deus, mas ainda assim, irmão, é muito pequeno, é muito pouco perto daquilo que nós temos para ministrar. Entenda que se nós falarmos aqui durante 20 dias seguidos, aproximadamente 2 a 3 horas por culto de palavra, nós não vamos conseguir passar tudo aquilo que Deus tem nos dado. É muita coisa, é muita informação, é muita graça, é muita revelação, é muita grandiosidade a palavra de Deus, é muito poderosa, muito extraordinária, e nós não temos o tempo hábil para poder ministrar tudo aquilo que Deus tem nos dado. Porém, nós resumimos, nós viemos aqui, trazemos um compêndio daquilo que Deus tem falado conosco. E não é fácil, porque você suprimir, você resumir,
você concluir aquilo que Deus fala em poucas palavras, em pouco tempo, em uma mensagem única, talvez, em 1 ou 2 ou 3 dias, é muito pouco. Eu lembro quando eu fui ministrar o seminário de restauração do altar, lá em Pontes de Lacerda, eu lembro que eu ministrei 6 cultos, falando 2 horas por culto, e ainda ficou muita coisa sem falar. Muita coisa, ainda ficou mais 8 ou 10 horas de conteúdo sem falar. Então, se a gente passasse mais uma semana lá falando, talvez a gente conseguiria concluir o conteúdo de restauração do altar, fora os outros centenas de milhares de assuntos que a Bíblia declara. Então, para você ter noção, tanto que é difícil pregar a palavra de Deus, não é fácil. Vir aqui resumir, fazer um resumão, fazer uma compilação de tudo aquilo que Deus tem falado, de tudo aquilo que Deus quer falar, de tudo aquilo que Deus tem para nos dar, e aí vir aqui e em pouco tempo, uma hora aproximadamente, vir resumir tudo é muito delicado. Então é por isso que é muito necessário que você esteja atento, por isso que é muito necessário que você preste muita atenção, por isso que é necessário que você redobre a sua atenção e zele pela palavra que você tem ouvido, porque cada detalhe é muito importante, porque o detalhe ele pode te salvar e o detalhe pode te matar. Porque se você ouvir uma parte da mensagem e não ouvir outra parte, você vai falar que eu estou mandando em direto. Se você ouvir uma parte da mensagem e não ouvir talvez a outra parte, você vai achar que eu estou sendo mentiroso. Você talvez vai achar que eu estou sendo um herege. Talvez o diabo vai colocar no teu coração que o que eu estou falando é viagem. Por quê? Porque você não prestou atenção em tudo. Entenda que tudo que eu ministro aqui em 1 hora, eu tenho no mínimo 50 horas de estudo resumido em 1 hora. Então como que eu vou passar 50 horas de estudo em 1 hora? Não tem como. Eu vou deixar muita coisa sem falar. Eu tenho 49 horas para falar. Eu tenho 49 horas do que eu não falei. Eu só venho aqui e falo 1 hora. 1 hora é extremamente resumido. Eu não consigo passar toda a verdade e você não consegue entender todas as coisas necessárias para você ser completamente liberto. Por isso, é necessário que você preste muita atenção, que você redobre muito a sua atenção, que você sempre preocupe em prestar atenção naquilo que está sendo falado, no contexto daquilo que está sendo falado, nos versos que estão sendo colocados, nas composições daquilo que está sendo ministrado, para que você não seja um instrumento do diabo, ou deixe o diabo falar no teu ouvido, falando, o pastor quis dizer uma coisa, mas ele disse outra, mas eu também não entendi, e aí faz uma confusão, e onde há confusão, Deus não habita, porque Deus não é um Deus de confusão, mas sim de paz. Conseguiu entender? Esse amém aí, não? Esse amém aí. Bom, só quero finalizar aqui uma palavra, acerca do que nós falamos da verdade, que é emet. Emet é uma palavra de origem hebraica, que quando você tira uma letra fica met. Met é mentira. Então, a verdade tirada uma porção vira uma mentira. Então, tudo que é tirado da verdade faz da verdade se tornar uma mentira. A verdade só é verdade quando ela é precisa, quando ela é coerente e quando ela é completa. Se tirou uma porção da verdade, não é mais verdade, se tornou mentira. Então, tira o E do emet, fica met. Met é mentira. Então, nunca tire nada da verdade, nunca deixe de andar completamente, ou melhor, não deixe de andar rigorosamente, precisamente, na verdade, porque é só ela que pode te transformar e libertar. Agora, para finalizar o que eu queria falar ontem, eu queria fazer uma pergunta para você, e na verdade deixar essa pergunta ao teu coração. E essa pergunta é algo que é muito difícil, porque para mim falar da verdade é como se eu falasse de mim mesmo, ou falar de mim mesmo e falar da verdade é quase que um paralelo. Porque eu não consigo pregar nada além da verdade. Eu já tentei pregar mentira, eu já tentei pregar engano, mas é difícil pregar engano, é difícil pregar a mentira quando você vive uma vida pregando a verdade. Então, aí eu pergunto para vocês, e vocês são mesmo da verdade? Pastor, o senhor está perguntando se eu sou da verdade, mas eu estou aqui na igreja que prega a verdade, como é que eu não sou da verdade? Você pode estar na igreja que prega a verdade e não ser da verdade. Porque estar é estado, ser é o que é. E é tão sério isso, que hoje eu estava vindo para cá e pensando, é o que eu mais faço na vida, é pensar, e aí estava pensando em uma situação que aconteceu um tempo atrás. E aí lembrando de um moço que estava conosco aqui na igreja, e esse moço hoje está mais para lá do que para cá, para não dizer que já está desviado. E esse moço chegou uma vez em mim e falou assim: pastor, eu te admiro demais. Nossa, o senhor é extremamente inteligente, o senhor é um pastor maravilhoso, o senhor é um pastor mesmo, o senhor é lindo, é isso, é aquilo, o senhor é inteligente demais, nossa, o senhor sabe muito, e tal. Hoje eu não quero nem ver minha cara. Eu te pergunto, como?
Aí eu pergunto para você, por quê? Como é que a pessoa 6 meses atrás fala que eu sou o melhor homem do mundo e hoje não quer nem olhar para minha cara? Por causa de uma verdade que eu falei? Me explica isso, gente. É uma coisa que eu estou lutando para tentar aprender em Deus. A única pessoa que me honrava demais, eu sou pastor, eu sou inteligente, eu sou um monstro sagrado, o senhor é fera demais, o senhor é bom, eu me inspiro no senhor, o senhor é bênção e tal. Hoje não quer nem ver minha cara. Aí eu pensei, refleti, e eu pensei em outras coisas, eu pensei, cara, qual que é a melhor maneira de nós sabermos quem é da verdade e quem não é? Quem sabe qual a melhor maneira? Quem sabe qual? O tempo. Porque se meu testemunho é da verdade, eu não mudo. Porque eu sou fiel à verdade. Mas se eu mudar, é porque eu nunca fui da verdade, eu estava só mascarado nela. Então, quando porque aí você vê o caminho que um trilha e o caminho que outro trilha. Dependendo do caminho que cada um trilhou, você fala, esse daqui realmente era o problema do casamento, porque ele está com o diabo agora? Ou casamento é desculpa para você sair da igreja? Ah, divorciei tem que sair da igreja, divorciei tem que desviar, divorciei tem que ir para putaria, divorciei tem que ir para zona. Que conversa é essa, irmão? Você divorciou da pessoa, não de Deus, uai. Mas tem gente que nunca esteve em Deus, sempre esteve na igreja por causa da pessoa, mas nunca por Deus. É por isso que quando divorcia da pessoa, larga Deus. Não é verdade? Então quando que você avalia quem é verdadeiro e quem é mentiroso? O tempo. O tempo vai mostrar, as redes sociais vão mostrar. Quando um casal divorcia, quem está certo e quem está errado, o tempo mostra. Quando um pastor e uma ovelha brigam e a ovelha sai, você vai saber quem estava certo, se era o pastor ou era a ovelha. Como? Com o tempo. E as demonstrações que cada um vai dar conforme o caminho que percorrer. Se 2 pastores brigam e dividem uma igreja, você vai saber qual a igreja está certa e qual é do diabo. Qual foi influenciada pelo diabo. Porque a igreja de Deus ela vai permanecer na mesma unção, no mesmo caminho. A igreja do diabo vai mudar. Vai mudar os princípios, vai mudar os valores, vai mudar os conceitos, vai mudar as práticas. Ela não vai permanecer na verdade que ela foi inteirada. Então quem é da verdade? Quem permanece na mesma fidelidade que começou a sua caminhada. Quem mudou princípios, conceitos, valores, e caminhos, e amizades, e relacionamentos, e maneiras, e atitudes, e caráter, nunca foi verdadeiro. Ele só mascarou por um tempo com a verdade. Então observe. Observe isso. Abre em João 18:37. Eu vou abrir 4 versículos, e eu mato o de ontem para entrar no de hoje, porque é muito terrível. Já faltou... Mas eu nem vou pregar esses 4 versículos, irmão. Que se eu pregar, não vou ficar aqui mais. Aí não prego a de hoje. Aí o Pedro não prega. Disse-lhe, pois, Pilatos. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Foi para isso que eu nasci, para isso que eu vim ao mundo. E nesse versículo encaixa o meu ministério. Esse é o versículo que encaixa o meu ministério. Para isso que eu nasci, para isso que eu vim ao mundo, para isso que Deus me colocou na posição e na função que Deus me colocou. Para ser testemunha da verdade, do que doer, custe que custar, e pague o preço que eu tiver que pagar. E todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Quem é da verdade tem que ouvir a minha voz, porque eu só prego a verdade. Você está saindo da igreja por causa de quê? Porque o pastor é mentiroso? Você não permanece na igreja por causa de quê? Porque o pastor é mentiroso? Agora, se eu não sei, diz que eu não sou mentiroso, você não tem como provar que eu sou mentiroso. E se eu prego a verdade, por que você não ouve? Por que você não pratica? Por que você não anda nela? Por que você não aceita que dói menos? Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Então quem não quer mais ouvir minha voz, é porque na verdade nunca foi da verdade. Porque não aceitou a verdade. Se uma verdade que eu falar para você fizer você sair da igreja, sair do caminho, ou sair do ministério, ou sair de Deus, então na verdade você nunca foi da verdade. Porque se você voltar daqui a 10 anos e me ver pregar, você vai ver eu pregando a mesma coisa.
a verdade. Agora observe. Estou perguntando para saber se você é da verdade. Porque se você é da verdade, você vai ouvir minha voz. Se você não é da verdade, você não ouve minha voz. Agora observe. Gálatas 4,16. Olha, terrível coisa é você andar na verdade. Fiz-me acaso. Olha o que Paulo está perguntando. Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Se alguém fica meu inimigo, como eu acabei de falar desse testemunho desse moço, não quer olhar na minha cara, tem ódio de mim porque eu falei uma verdade para ele? Então, na verdade, ele só demonstrou que ele nunca foi da verdade, porque quem é da verdade ama ouvir a verdade. Irmão, quando você ama uma pessoa e a pessoa diz que ama você, você não ama quando ela diz que ela te ama? Hã? Você não ama ser amado? Sim ou não? Então, quem é da verdade ama ouvir a verdade. Só quem fica irado ao ouvir a verdade é quem está vivendo uma vida de mentira. Aí ele não quer ouvir a verdade, ele tem raiva de quem fala a verdade. Ele fica com raiva da pessoa, não da verdade que a pessoa fala. Porque sabe que a verdade que ela está falando é verdade. 1 João 4,6, olha isso, ouve isso. Terrível. 1 João 4,6. Nós somos de Deus. Quem é de Deus, diga amém. Ih. Quem é do diabo, diga amém. Se você não é de Deus, você não é do diabo, você está em cima do muro. Se você está em cima do muro, você já é do diabo mesmo, então. Tá de boa. Nós somos de Deus. Quem é de Deus, diga amém. Então aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Quem conhece a Deus tem que me ouvir. Porque aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do eu. Qual é o espírito da verdade? Aquele que ouve e ama ouvir a verdade. Qual é o espírito do eu? Aquele que ouve a verdade, não aceita a verdade, se desvia da verdade e vai andar no caminho de morte. Para finalizar, 2 Coríntios 13:8. Era só que eu ainda tinha que falar ontem. Não, só que eu tinha que falar ontem. Porque nada podemos contra a verdade. Nada pode contra a verdade, senão pela verdade. Qual que é a única coisa que pode acabar com a verdade? A verdade. Como a verdade não acaba consigo mesma, então nada pode acabar com a verdade. Por isso que é melhor você viver na verdade, porque nada vai destruir você. Porque se você vive na mentira, é só questão de tempo até você ser completamente destruído. Então dá um cutucão que está ao seu lado, dá um cutucão nele e fala: irmão, você está na verdade ou está no erro? Está na verdade ou está na mentira? Está em Deus ou está no diabo? É você que decide. É você que declara. Olha os pentecostais. Não pode ouvir que já, ai meu Deus, já começa, né, Paulinho? Já quer entrar, né, Paulinho? Esse encosto assembleando que não sai dele, rapaz. Mas só a verdade, só a verdade te leva ao amém. Presta atenção, Jesus ele é um ser, presta atenção, irmão, é muito terrível. Eu não gosto de pregar, não. Eu quero em pouco tempo desistir de pregar. Eu quero parar de pregar. Pouquíssimo tempo eu quero parar de pregar. Eu estou doido para Deus levantar os pregadores logo da igreja, né? Quando eu entender que está pronto, eu vou sair fora. Eu vou parar de pregar. Eu não dou conta de pregar. Se tem um cara que não consegue pregar, sou eu. Eu tenho que sentar em sala de aula, rodear de aluno e ensinar por 10, 12 horas seguidas. Isso eu dou conta de fazer. Agora, pregar eu não dou conta, não. Eu já fui pregador há 8 anos atrás. Hoje eu não sou mais nada. Hoje eu não consigo mais. Porque minha mensagem ela é muito pesada e não dá para ser comida em 1 hora. Você tem que ruminar essa mensagem durante 10 horas seguidas. Pra você conseguir entender. Então eu não dou conta mais de pregar. Mas vamos lá. Eu nada posso contra a verdade, senão pela verdade. Agora observe. A verdade é o único caminho que te leva para o amém. O amém é uma pessoa. Se você sabe ou não sabe, você vai saber que o amém é Jesus.
Jesus é o amém. Jesus, ele é o amém. Não tem nada que vá além de Cristo na tua vida. Por isso que tudo inicia nele. Ele é o Aleph e ele é o Tav. Ele é o alfa e ele é o ômega. Ele é o princípio, ele é o fim. Ele é o primeiro e o derradeiro. Ele não tem como você finalizar nada na mão de um homem. Não tem como você finalizar nada na mão do diabo. Não tem como você finalizar nada na mão de um anjo. Você, tudo que finaliza na tua vida, finalizará no amém, que é Jesus. Por isso que tudo é dele, tudo é por ele e tudo é para ele. Entende? Ele inicia, ele intermedia e ele finaliza. Tudo é dele, por ele e para ele. Nada sobra para homem, nem para anjo, nem para demônio. Tudo é para Deus. Agora observe. Observe. Jesus, ele é o amém. Ele é a palavra final. Ele é a última palavra na tua vida. Não é a palavra de médico, que é o último na tua vida. Não é a palavra de homem, que é o último na tua vida. Não é a palavra do juiz, que é o último na tua vida. Não é a palavra do diabo, que é a última na tua vida. A última palavra na tua vida vem de Deus. Tem que vir de Deus e acabou. Não tem conversa. Está na Bíblia, acabou. Quem falar contrário a isso nunca leu Bíblia, não entende Bíblia, não sabe nada de Bíblia, está falando borracha. Agora observe. E preste muita atenção. O único caminho que nos leva até a vida eterna, abre em João 14,6. O único caminho que nos leva até a vida eterna, só tem um caminho. Bote na sua cabeça e fale isso comigo, repita isso comigo. Diga, só tem um caminho que me leva à vida eterna. E esse caminho é a verdade. É a verdade. É a verdade. Por isso que eu falei, não, por isso que eu acabei de dizer, porque eu tive que voltar um pouquinho na verdade para você entender. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se alguém me mostrar uma outra verdade que não seja essa verdade, eu calo minha boca. Mas enquanto ninguém mostrar uma verdade que não seja essa verdade, eu vou continuar pregando que o único caminho, a única verdade e a única vida é Jesus Cristo de Nazaré. Então ele diz, Jesus diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Qual é o fim do nosso caminho? Deus. O fim do nosso caminho, Deus. Por isso que tem uns idiotas, boçais, e eu não vou falar o resto dos sinônimos, porque eu estou contido hoje. Até daqui a pouco. Então, mas uns boçais, idiotizados, trouxa, retardado, sem endemoniado, porque não pode, cara, dizer que a lei acabou. Se a lei é Cristo. Olha como é que está escrito. O fim da lei é Cristo. Mas eu sei que você não entendeu. Não é que a lei acaba em Cristo. O fim da lei é Cristo, pastor. Então a lei acabou, pastor. Conversa fiada. Gente que não sabe interpretar nem texto. Aí alguém postou um negócio. Eu estou discordando da ministra Damares. Todo mundo sabe quem é a ministra Damares, né? A ministra da Educação que falou azul ou rosa. Homem veste azul, mulher veste rosa. Que eu corroboro completamente. Claro. Agora, eu sou contrário ao que ela falou. Fala que paradoxo é esse, pastor? Fala, pastor, que contradição é essa? Nenhuma. Eu só não concordo dela falar em metáfora para um povo que não sabe nem o abecedário. Ela apelou, né? Ela apertou sem abraçar. Como é que ela fala metáfora num país que o povo não sabe nem a capital do Brasil? Ela tá apelando, ela já chegou com os 3 pés no peito, rapaz. Como é que fala um trem desse? Calma, ministra. Ô, ministra, se a senhora estiver me ouvindo um dia, me fala, tem misericórdia do povo. Fala A, B, C, D, E, F, G... Soletra, ministra, porque o povo é analfabeto funcional, ministra. O Lula emburratizou o povo tudo durante 13 anos, ministra. Ajuda nós. Eu estou cansado de falar para a igreja, irmão, eu não tenho que ensinar a Bíblia para vocês, tem que ensinar português para vocês. Porque se eu ensino Bíblia, vocês não entendem. Quando eu ensino português, vocês conseguem entender a Bíblia. Porque a gente não foi ensinado português, irmão. A gente tem uma matéria que todos nós ou fugimos, ou escondemos, ou não fomos bem ensinados, foi interpretação de texto. Aí você está enjoado, você está enojado, você vai no LX,
Aí que você vê o nojo do povo com essa questão de interpretação. Ó, não aceito nada em troca. Eles colocam gigante. Aí quando a pessoa pergunta para a pessoa, você aceita trocar? É ou não é, DG? É ou não é? Aí você vai vender um bolo. Pessoal, eu vendo um bolo, traz meu bolo de chocolate, 1 quilo, R$30, e eu tenho 10 para vender. Vou ficar na porta da Unic para vender. Vocês estudando da Unic. Da Unic, vou falar da Unic, para acabar com esses sem vergonha. Então, observe, na Unic. Aí os estudantes da Unic estão lá no grupinho, pergunta, quantos bolos você tem? Quantos que tá o quilo? Tem de morango? Ô, gente, meu Deus do céu. Dá vontade de fazer igual Jesus, pegar uma zorraga e dar chibatada nesse povo. Miserável, acabar com essa miséria dessas faculdades desse país, rapaz. Dessas escolas. Por isso que o Bolsonaro, inteligentemente, vai cuidar da educação básica, porque é a base que sustenta o topo, não o contrário. Aí o Lula quer dar faculdade para todos. Todos os quê? Todos burros. Pelo amor de Deus, rapaz. Tem que dar berçário, tem que dar maternal, tem que dar jardim 1, jardim 2, jardim 3, CA, pré, primeira, segunda, terceira, quarta. Não adianta botar a 8ª, 9ª, 10ª, que eu só fiz até a 8ª e eu sou mais inteligente que esses burros aí que faz até faculdade e não sabe nada. Então não é a faculdade, não é o tanto de conhecimento que você tem, mas é o conhecimento certo que você tem é que determina o seu nível de inteligência. Gente que estuda muito e não sabe nada. Esse povo fica na faculdade, enfurnado na faculdade, e fica quebrando faculdade, cagando na foto do Bolsonaro. Pelo amor de Deus, e é professora universitária. Vocês sabem do que eu estou falando? Uma praga dessa, professora, isso aí é um cavalo, é uma régua. Entende? Então, o que eu quero que você entenda, eu não sei nem por que eu entrei nesse assunto, mas já foi. Então, observe. O amém, Jesus falou, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Só que olha que terrível, é porque eu tenho que explicar isso aqui. Talvez por isso que eu entrei nesse assunto. Jesus, ele fala da terceira pessoa falando de primeira. Ou melhor, ele fala da primeira pessoa falando como se fosse a terceira. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Entendeu? Como é que ele fala, vem ao Pai, se o Pai está lá? Ele devia falar ele, ninguém vai ao Pai. Mas ele fala, vem. Ele fala da terceira como se fosse a primeira. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, entendeu? Terceira pessoa do singular. Eu, tu, ele. É isso que a ministra tinha que ter feito, né? Menino veste azul, mulher veste azul. Entende? Então, menino veste azul, né, Pedro? Então, observe, azul. Eu vim em homenagem à ministra Damares, ó. Azul. Então, observe. Se tem algum menino que veste rosa aí, vai jogar basquete, irmãozinho. Então, observe. O calazão. Amarrado, calazão. Brincadeira. Todos nós entendemos que a ministra não falou de cor. Ela falou de intenção e ideologia. Só os trouxas dos analfabetos funcional da faculdade, dos ursulistas, dos pessoalistas, dos petistas, é que entenderam errado porque eles não sabem nada mesmo. Como é que vai entender certo? Não souberam eleger um presidente, uma presidenta, imagina, vai saber o que é a diferença de metáfora, né? Agora observe. O que é interessante a gente entender é o seguinte. Jesus fala, ninguém vem ao Pai. Olha que interessante. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Como é que ele está falando do Pai e dele mesmo ao mesmo tempo? Aí ele vai explicar esse outro versículo. Ele diz, eu e o Pai somos. Então, quando você está no caminho da verdade que te leva até a vida, você já está em Deus. Quando que você deixa de ser um com Deus? Quando você sai do caminho. Então a questão não é como eu estou no caminho. Eu posso estar caindo no caminho, eu posso estar tupicando no caminho, eu posso estar pecando no caminho, eu posso estar errando no caminho, mas eu não posso sair do caminho que me leva para a vida.
Seja profeta, levanta o dedo para cima. O dedo para cima, levanta o dedo, irmão. Se é profeta, levanta o dedo. Desce no nariz do teu irmão e fala para ele assim: aconteça o que acontecer. Diga forte: aconteça o que acontecer. Não saia do caminho da verdade. Pega o pedestal para mim. Eu vou virar presbiteriano agora, chega. Eu fico nessa gritaria, esse negócio, para quê, rapaz? Você é tão mentiroso que até para falar a verdade você mente. Vamos, sério. Vou ficar assim, porque senão eu já tô... Eu acabei de comer um salgado ali em cima ali. Eu tô sentindo que o trem tá reverberando aqui, ó. Então, deixa eu ficar um pouquinho quieto, pro trem descer, para eu conseguir pregar. Então, observe. Ouça isso. A verdade é Jesus. O caminho é Jesus. A vida é Jesus. O Pai é Jesus. Ninguém vai a Ele, se não for por Jesus, é Jesus. O único caminho, o único intermediário, o único intercessor, o único intermediador, o único caminho, a única verdade, a única vida, a única ponte, a única estrada, a única via que leva até Deus, até a vida, até a salvação, até a eternidade, é Cristo. Então não tem nenhum outro mísero caminho que leva a gente até Deus se não for Cristo. E acabou. Essa é a verdade, dou o que doer, custe o que custar, e pague o preço que nós tivermos que pagar. Essa é a verdade, acabou. Eu não vou falar igual o meu presidente, não, porque eu sou crente. Acabou, porra. Então... Mas tipo assim... Religioso, pode ir embora. O pastor xingou no altar. Pelo menos eu sou verdadeiro e você que é falso. Porque você me vê estressado, eu xingo mesmo. Sou ser humano. Trato com demônio. Como é que você não xinga demônio? Ele chama a gente de desgraçado, a gente vai chamar do quê? Praga. Agora observe. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ou seja, ele diz, eu sou o caminho que leva até a vida. Ninguém vai por mim, ninguém entra pela... Eu sou a porta, ninguém entra se não for por mim. E ninguém vem se não for por mim. Até o fim, que é o Pai. Eu sou o Pai. Então Jesus é o início, ele é a verdade, o meio, e ele é o fim. Jesus é o início, o meio e o fim. Não tem outra porta de entrada, não tem outro caminho se não for a verdade, e não tem outro fim se não for Cristo. Quem não gosta de Cristo, da obra de Cristo, da igreja de Cristo, do povo de Cristo, não vai chegar em lugar nenhum, porque o único caminho que te leva para a vida é Cristo. E Cristo é a igreja. A igreja é Cristo. Faça a eles um comigo como eu sou um contigo, Pai. Então nós somos um com Cristo. Se nós somos um com Cristo, nós somos um com Cristo, como Cristo é um com o Pai. Então nós somos um com Deus. Mas quando que nós somos um com Deus? Quando nós somos um com Cristo. E quando que nós somos um com Cristo? Quando nós andamos no caminho que Cristo andou. E qual é o caminho que Cristo andou? A verdade, em verdade, vos digo. Em verdade, vos digo. Em verdade, vos digo. Então quem não anda na verdade, nunca vai andar em Cristo. Então, quando alguém se dói pela verdade, é um sinal cabal de que ele não está em Cristo. Porque não dói em mim quando eu como. Porque para mim comer é agradável. E não somente agradável, é necessário. E quando eu como, eu alimento o meu corpo. Quando eu ouço a verdade, eu alimento a minha alma.
Como é que eu posso dizer que eu quero andar com Cristo para sempre, se Cristo é a verdade, se eu venho na igreja ouvir uma verdade e não aceito a verdade que é pregada? Alguma coisa está errada. Ou alguém está errado. E uma coisa eu tenho convicção, eu é que não sou. Agora, se eu vos digo a verdade, por que não me credes? Nada podemos contra a verdade se não for pela verdade. Agora, para você entender, por que eu quero te ensinar, falando um pouco mais da verdade, voltando um pouquinho atrás na verdade. Porque para eu falar do amém, eu tenho que falar da verdade. Porque a grande verdade é que o amém é a última palavra na tua vida. Vou falar de novo. A grande verdade é que o amém é a última palavra na tua vida. Mas aí você precisa entender o que é o amém. E é porque eu estou sem o quadro aqui, se eu tivesse com o quadro eu ia mostrar para você como é que se escreve. Mas só falando você vai entender. Amém, quando você escreve amém, você escreve A-M-E-M. M de Maria, M de Maria. A-M-E-M. Amém. Com 2 M. Sim ou não? E geralmente até com acento agudo. Sim ou não? O amém bíblico, verdadeiro, original e da língua nativa é A-M-E-N. Com acento circunflexo. Então não é amém, é amém. Diga amém. Não é amém, não é amém, é amém. Seco, amém. Esse amém não é uma palavra. Esse amém é uma formação, uma conjunção de 4 palavras. Ou melhor, 3 palavras. No hebraico, existe muita conjunção de palavras que se chama acróstico. O hebraico se chama acróstico. Pastor, o que é acróstico? Acróstico é quando eu pego a primeira letra de uma palavra ou uma frase. Pego a primeira letra da palavra, a primeira letra da outra palavra, a primeira letra da outra palavra, a primeira letra da outra palavra e formo uma palavra. Quando eu formo a palavra, essa palavra não existe. Ela é a junção de 4 palavras ou frases. Quem está entendendo, diga amém. Está entendendo, diga amém. Se não entendeu, eu explico de novo, irmão. Você tem que entender. Se você não entender, você não tem libertação. Então entenda. Você pega uma palavra, 2 palavras, 3 palavras, 4 palavras. Vamos supor, eu pego, jovens, é DIMP, por exemplo, DIMP. Jovens inteligentes movidos por propósito. J-I-M-P. DIMP. Deu essa palavra DIMP. Essa palavra DIMP não existe. Ela é um acróstico. Então ela só tem valor quando ela é interligada na frase da qual ela foi tirada. Ou das palavras que ela foi tirada. Então, observe. Quando nós entendemos o que é o amém não é uma palavra. O amém é uma conjunção de 3 palavras. Tem uma palavrinha, mas não é ligada. Mas é 3 palavras. E é E-M-N em hebraico. E de estação, M de Maria e N de navio. E-M-N. Amen. Tanto que judeu não fala amém. Nem amém o judeu fala, mas não dá para falar como eles falam. Então eles falam amen. Amen. Eles falam amen. Porque começa com E, não com A. Então é amen. Amen. Assim que eles falam. Amen. 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 Acabou o culto. Amen. Acabou a oração. Amen. Então eles falam amen. Por quê? Porque é E-M-N. Essa palavra E-M-N é El Melech Neman. E-M-N. Pega as primeiras 3 letras. El Melech, ou Melech, C-K-C-H, Melech Neeman. Neeman. Ou seja, E-M-N. El Melech Neman. Significa Deus El Melech, meu rei. Neeman é fiel. Então você não está falando amém porque acabou a frase amém. Eu quero receber amém. Eu quero qualquer coisa amém. Não, não é assim. Não é de jeito. Não é ritualístico. Não é igual a gente aprendeu na igreja católica, na catequese. Amém.
tem gente que matou a saudade aí, né? Mas não é assim lá? Amém. Aí você fica achando que amém é final de frase. Aí você foi aprender a vida inteira que amém é depois da liturgia do sacerdote, e ele fala em latim, e aí você não entende nada que ele fala, e no final você fala, amém. Aí o sacerdote está falando assim, ó, eu estou consagrando você a todos os santos da igreja católica, tem um demônio por trás deles. Aí a igreja fala. Fala, vocês acham um pastor igual eu por aí, fala. Agora entenda. Eu não sei se você sabe disso, mas quando a criança é batizada, o padre hoje não faz mais, mas antigamente eles faziam uma reza em latim. E nessa reza ele está falando, eu estou consagrando esta criança a todos os santos da igreja católica para que ela seja protegida por todos os santos. Só que a Bíblia vai dizer que por trás de cada santo tem um demônio. Não é o pastor João que está dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Se você não aceita, aceite que dói menos. Porque eu vou te mostrar na Bíblia, você vai ficar com a cara no chão. Está na Bíblia. Atrás de cada imagem tem um espírito imundo. Vulgo demônio. Então, você não tem que ficar falando amém para qualquer coisa, porque você não sabe nem o que está falando, você fala amém. Mas por quê? Por religiosidade. Só que religiosidade ou sem religiosidade, você está confirmando a palavra de alguém que falou algo para você. Então, olha a seriedade. Agora observe, a palavra amém, amém, diga amém. Vamos falar várias vezes para você aprender até o final do culto, inclusive é como escrever. Por que nós escrevemos D'-US? Porque D-E-U-S, Deus, como todas as Bíblias estão traduzidas assim, infelizmente, porque todas elas vieram da Septuaginta. A Bíblia Septuaginta é a Bíblia grega. Então todas vieram do grego. E a palavra Deus origina-se no greco-romano. Ou melhor, no Egito Antigo, mas aí eles mudam a palavra, colocam, os gregos assumem essa palavra, passam para os romanos também, e essa palavra Deus não remete ao eterno de Israel, mas remete ao Deus Zeus do Império Greco-Romano. Então quando você fala Deus, você está remetendo a Zeus. Zeus é um deus da mitologia grega. Vai estudar, você vai entender. Então quando você fala D-E-U-S, mas na Bíblia está escrito, claro, todos eles traduziram da Septuaginta. E ninguém que traduz estuda o que está traduzindo, ele apenas traduz. Está pegando? Diga amém. Por isso tem muita coisa na Bíblia que não está certo. Mas por que não está certo? Porque quem traduziu só traduziu, não estudou para traduzir. Ele só sabia o significado da palavra. Qual que é a palavra que remete ao eterno? E a Yud Rei Vav Rei, a YHWH, que é o nome de Deus. Qual que é o nome que repete? Adonai. Né? Qual que é a palavra que remete a Deus? Deus. Então vou pegar essa palavra para ficar um contexto geral. Deus. Mas Deus, esse D-E-U-S, não é o nosso Deus. Ele não remete ao nosso Deus. Ele remete a Zeus. E eu fui lá, vi o templo de Zeus, lá em Cesaré de Filipos. Quem construiu um templo a Zeus foi Filipe, imperador romano. Mas Zeus é um deus grego. Mas olha como é sincretismo. Olha o poder do sincretismo. Aí você vai na igreja católica, você vê o São Jorge. Você vai na macumba, é Ogum. Aí a gente acha ruim de uma pessoa falar que vai na macumba, mas não acha ruim de uma pessoa que fala que vai na católica. Bom, quem vai na católica e ajoelha para São Jorge, é a mesma coisa de na macumba ajoelhar para Ogum. Quem ajoelha para Aparecida, é a mesma coisa de na macumba ajoelhar para Iemanjá. Ou para Yara. Quem ajoelha para São Benedito, a mesma coisa de ajoelhar para Preto Velho. É sincretismo religioso, irmão, mas a gente tem que estudar para parar de ser burro. A gente tem que estudar para parar de ser ignorante. A gente tem que estudar para parar de sofrer e apanhar na vida, porque o meu povo só sofre, perece e morre porque lhe falta conhecimento.
Aí você fica comendo docinho de Cosme e Damião. Aí você come o docinho do Cosme e Damião, não come? Mas Cosme e Damião na Bíblia é Adrameleque e Anameleque, os deuses de Sefarvim, cujo povo queimava os seus filhos na fogueira para esses deuses. Sabe qual é o nome dessa fogueira? Pula fogueira, ai, ai, ai. Pula fogueira, ioiô. Cuidado pra ela não te pegar. Uai. São João e São Pedro. As festas que todo mundo comemora e acha lindo. Adrameleque e Anameleque, os deuses Sefarvim. E quando você coloca uma fogueira lá, você está levantando um altar para Adrameleque, Anameleque, São Pedro e São João, para um demônio. Ou melhor, para 2 demônios. Olha a seriedade da coisa. Mas por que o povo sofre? Por que o povo perece? Porque ele falta. Então é só você vir emunar que você nunca mais vai morrer por falta de conhecimento. Ó, que bonito, hein? Cadê a Edileuza? Edileuza? Tô me sentindo coral. Quem é Edileuza? Então, eu tomo o seu lugar, né, Edileuza? Então, observe. Entenda. Cuidado, irmão, porque a falta do conhecimento te mata. E o conhecimento te liberta. E conhecereis a verdade. Então não é conhecer. Não é conhecer, porque conhecer qualquer um conhece. Muitos cientistas conhecem, muitos filósofos conhecem, muitos doutores conhecem, mas eles não têm o conhecimento da verdade. O conhecimento da verdade só está dentro da palavra. O conhecimento da verdade é Jesus. Se Jesus é o conhecimento, é a verdade, a única forma da gente ser liberto é conhecendo Jesus. Então, quanto mais você conhece Jesus, mais você é liberto. Porque mais você está conhecendo a verdade está te libertando. Quem entendeu, diga amém. Então, agora observe. A palavra amém é muito mais profunda do que aquilo que julgávamos crer que ela fosse. Pois agora se trata de uma afirmação da fidelidade do eterno para com seus filhos. Então, observe, olha o que significa amém. Deus, meu rei, é fiel para cumprir o que ele prometeu na palavra dele para mim. Quem entendeu? Deus, meu rei. Se ele é meu rei, num sistema de monarquia, não sistema democrático, parlamentarista, mas num sistema de monarquia, existe um rei, sim ou não? E todo mundo que está abaixo do rei é o quê? Súdito. Sabe o que significa súdito? Servo. Escravo. O rei manda em quem quer, diz a quem quer vai e diz a quem quer vem. Pastor, mas e a mulher do rei? Até a mulher do rei é súdita. Nem a mulher do rei pode entrar na presença dele se ele não chamar. Você lembra o que Esther fez? Quase morreu. Porque ela entrou na presença do rei sem o rei chamar. Sem autorização. Ela infringiu uma lei severa e mortal. Ela poderia ser apedrejada naquele momento pelo rei. Mas o rei levantou o cajado e falou, pode vir. Ela achou mercê, graça aos olhos do rei. Agora observe. Esther. Por isso que eu dei o nome da minha filha Esther. Então, observe. A palavra amen ou amém significa Deus meu rei é fiel. Deus meu rei é fiel. Mas primeiro você tem que saber se Deus é o seu rei. Porque Deus é rei, mas ele tem que saber, presta atenção. Você tem que saber se Deus é o seu rei. Diga por quê? Porque se ele é seu rei, ele reina sobre tudo na tua vida. Então, se ele te pedir qualquer coisa, não é seu, é dele, porque ele é o seu rei. Hã? Mas quando Deus nos pede algo e a gente nega, a gente está roubando quem? O rei. E ninguém que rouba o rei vive para contar a história. Irmão, você não pode aparecer sem ser convidado na presença do rei. Imagina roubar algo que é dele. Hã? É sério ou não é? Então observe.
A raiz dessa palavra nós temos o hebraico emuná. A palavra amém, a raiz dessa palavra vem do hebraico emuná, que significa confiança, além de fé, fidelidade, confiança, verdade e amém. Significa confiança e significa também confirmar aquilo que está escrito. Então, quando você fala amém, você está declarando: Deus tem que confirmar o que ele escreveu. Deus não pode voltar atrás de um decreto que ele decretou. Lembra daquele rei de Daniel? Quem que era o rei de Daniel? Ciro não, Nabucodonosor ou Belsazar? Na época do Daniel. Jogou ele na cova dos leões. Dario. Não foi nessa época não, peraí, foi na época do... Não, eu tô viajando. Na época de Mardoqueu? Não, Mardoqueu não. Do rei Assuero. Quem que é o cara que estava sendo perseguido? Mardoqueu, né? Não, eu quero lembrar aquela história que fala que o rei deu um édito e falou assim: já que eu não posso revogar aquele édito, é Assuero e Mardoqueu. Então, só para lembrar. Então, Mardoqueu estava sendo perseguido. Hamã conseguiu fazer o rei lançar uma palavra, um decreto, em que todo judeu, num dia e hora, teria que ser morto. Porque eles eram inimigos do rei. Então, eles teriam que morrer, porque eles eram inimigos do rei. E aí, depois que o rei descobre a verdade, ele fala assim: eu não posso voltar atrás da minha palavra. Olha, presta atenção nisso, meu irmão. O rei Assuero disse: eu não posso voltar atrás da minha palavra. Se eu decretei que todo judeu naquele dia e hora, todos do meu reino poderiam atacar os judeus e matar, eu não posso voltar atrás da minha palavra, porque eu sou rei. E rei não volta atrás naquilo que fala. Aí o que o rei Assuero teve que fazer? Um outro édito, lançar um novo testamento. Ninguém entendeu. A palavra não pode ser extinguida. A palavra não pode ser violada. A palavra não pode. Como é que tá? Eu não vim para abrogar. Eu não vim para abolir. A lei de Deus não pode ser abolida, porque a palavra é decretada por um rei. O que o diabo está falando nas igrejas? Não, a lei acabou. A lei aboliu. Agora observe. A lei não pode ser abolida. Então o rei teve que lançar um outro decreto, um novo decreto. Um novo mandamento vos dou. Quem não lê Bíblia não pega essas coisas não, irmão. Fica assistindo Pânico na Band aí, não pega essas coisas não, gente. Quem fica assistindo Big Brother, A Fazenda, Faustão. Não pega essas coisas não, gente. Então então o rei teve que lançar um novo decreto e falou assim: mas, naquele dia e hora, qualquer judeu tem autorização para se defender de qualquer um que o atacar e poder matá-lo também. O que aconteceu? Um decreto de paz. Por quê? Porque ninguém atacou ninguém. Os caras ficaram com medo de atacar os judeus, porque os judeus eram homens de guerra. Eles já conheciam a fama dos judeus de Davi. Então, sabe, os caras são matador, velho. Não vai para cima dos caras que vai matar nós. Então vamos deixar quieto, fica quieto, passou o dia, ninguém matou ninguém, não aconteceu nada, derramou um sangue, no outro dia acabou o decreto do rei, já era. Voltou a viver a paz. Então olha a seriedade de um decreto real. Não, por que eu estou explicando tudo isso? Para te mostrar a seriedade da palavra amém. Mas sabe qual que é a graça disso tudo? É que Deus ele leva em conta algumas coisas que a gente não leva, mas Deus leva. Minuciosidade. A palavra verdade significa, eu até li aqui, vou ler de novo, refere-se a precisão, rigor e exatidão. Sabe por que você vive a vida inteira dentro da igreja, orando, não recebe nada? Porque você não sabe orar como convém. Está na Bíblia ou não está? Pedis e não recebeis, porque pedis, não sabeis pedir. No dia que você aprender a pedir, nunca mais você fica sem receber. Senão você vai passar 30 anos dentro da igreja, pedir, e não vai receber nem 10% do que você pediu.
Ah, nossa, mas Deus ele não me dá. Não é Deus que não te dá, é você que não sabe pedir. Porque para pedir para Deus tem que ser com a verdade, porque Deus não aceita mentira. Então, como que eu peço para Deus? Com precisão, rigor e exatidão. Se eu não pedir com precisão, rigor e exatidão, Deus não ouve a minha oração. Que isso, pastor? Deus não ouve? Não ouve. E sabe qual que é a grande graça? É que até hoje Deus não ouviu seus amém. Quando você falou amém, amém, você pirateou o amém. E Deus não aceita culto pirata. Ou é amém, amém aqui e aqui. Deus, meu rei, é fiel para cumprir isso que está sendo falado. Se você não fala amém aqui de forma correta, pronuncia com exatidão, rigor e precisão aqui e aqui, entendendo que amém é Deus, El Melech Neman, Deus, meu rei, é fiel para cumprir, então nada do que você falou de amém foi recebido por Deus. Diga graças a Deus. Não, você nem sabe o que você está dando graças a Deus, mas você está dando graças a Deus porque você falou amém para muita besteira, muita oração mentirosa, muita coisa amaldiçoada para a tua vida, e você recebeu toda essa carga pesada toda. E Deus te livrou de muita coisa, você nem saber. Sabe por quê? Está na Bíblia Sagrada. Quando você peca na ignorância, Deus não leva em conta. Quando você peca na ignorância, Deus não leva em conta. Não quer dizer que você não sofra, mas Deus não leva em conta. Ou seja, traduzindo, Deus não recebe a sua oração. Se Deus não recebe, Ele não pode dar. Porque o que faz Deus se mover é a sua oração. Enquanto você ora, Deus trabalha. Se você não ora, Deus não trabalha. Por isso tem muita gente que não está trabalhando por Ele. Por quê? Porque Deus dá os seus enquanto dormem. Porque enquanto está acordado, tem que trabalhar. Porque só é digno o trabalhador do seu, mas só é digno do salário quem é trabalhador. Aí você quer receber, mas não quer plantar. Aí você quer ter vitória, mas não quer lutar. Aí você quer conquistar, mas não quer ir para a guerra. Irmão, vagabundo não ganha nada em lugar nenhum no mundo, imagina em Deus. Traduzindo, perdão. Vagabundo ganha Bolsa Família. Pastor, mas tem gente que ganha Bolsa Família. É vagabundo. Por quê? Presta atenção. Vou traduzir, vou melhorar a frase para você entender, para você não achar que eu estou te xingando. Mas presta atenção. Você passar por um momento de luta, de dificuldade, de problema, de situação irreversível, problemas de saúde, problema disso ou daquilo, não conseguir emprego, porque não terminou o segundo grau, não tem reservista, qualquer coisa do gênero, eu concordo em você receber uma ajuda do governo. Agora, você não querer ficar dentro de casa, assistindo televisão, vagabundando, assistindo Faustão, Pânico na Band, Big Brother, só falando mal da vida dos outros, enchendo o saco de vizinho, falando besteira de pastor, e não fazer nada, não trabalhar, não passar sebo na canela, e caçar um trabalho, um bico, alguma coisa para fazer, você não merece Bolsa Família não, você é vagabundo. Agora, não, estou passando um momento difícil, estou passando uma situação delicada, estou passando por isso, por aquilo, aconteceu uma tragédia, uma situação, então eu estou recebendo uma ajuda do governo. Aí eu concordo com você. Todo mundo pode passar por isso, todo mundo pode sofrer, todo mundo pode passar por uma fase difícil na vida. Agora, viver a vida inteira recebendo auxílio do governo porque não quer trabalhar, isso é o quê? Isso é vagabundice, irmão. E Deus não honra vagabundo. Está na Bíblia Sagrada. Vai ter com a formiga, vai aprender com a formiga, preguiçoso. A formiga trabalha o tempo todo, até que vem o inverno. No inverno a formiga não pode trabalhar. Mas ela juntou o verão inteiro para quando no inverno ela só poder descansar e desfrutar daquilo que ela trabalhou. Agora tem cara que o inverno dele é 5 anos, mano. 5 anos recebendo Bolsa Família e tá lá, pastor.
Deus tem suprido, pastor. Deus é o caramba, rapaz. Isso é o diabo que está botando comida na tua casa, porque Deus não está. Todo mundo que Deus chamou para a obra dele estava trabalhando. Deus não chamou ninguém que estava... Você está fazendo o quê? Não estou fazendo nada? Então vem para a minha obra. Deus nunca chamou vagabundo para a obra. Por que vai começar agora? Mas você entendeu? Está pegando? Quem está pegando, diga amém. Então, amen significa Deus, meu rei, é fiel. Deus, meu rei, é fiel. Primeira pergunta, Deus é teu rei? Se é, ele é fiel. Pastor, Deus não é o meu rei. Ele não reina sobre a minha vida. Ele não reina sobre a minha família. Ele não reina sobre as minhas finanças. Ele não reina sobre a minha fé. Ele não reina na minha casa. Ele não reina na vida dos meus filhos. Deus não reina no meu trabalho. Deus não reina na faculdade. Então Deus não é o seu rei. Então nada do que ele prometeu ele vai cumprir na tua vida. Porque Deus só é fiel. Deus só é fiel para cumprir na vida daquele que o tem como rei. E que é súdito dele, servo dele. Quem é servo dele, Deus é rei. Se Deus só reina na tua casa, mas não reina na tua finança, então Deus não é rei da tua vida. Porque Deus não divide sua glória com ninguém. Deus não aceita ser segundo lugar em nenhuma área da tua vida. Ou você coloca Deus em primeiro lugar em todas as áreas da tua vida, ou Deus não vai ter nenhum lugar na tua vida, porque Deus não aceita divisão. Quem divide é Satanás. Quem aceita uma porção de adoração a Deus e uma porção de adoração ao diabo é Satanás. Deus não aceita dividir adoração com o diabo. Quando Deus falou para o povo, entra na terra, queima os ídolos dele, intoca esse povo, mata quem precisar, expulsa quem der e não se contamine com os ídolos dele, porque eu não divido a minha glória com ninguém. Qual que é o primeiro mandamento? Tem gente que vai falar, peraí, qual que é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus, né? Esse é o irmão que não lê Bíblia. Não terás nenhum Deus diante de mim. Ah, mas eu tenho só umzinho, pastor. Eu tenho um Deusinho de carteira, pastor. Eu tenho só o pingentinho do meu Deus, pastor. Não terás nenhum. Se tiver um na tua casa, você está debaixo de maldição. Lascou, hein? Mas só uma fotinha, pastor. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura para adorar. Sem develo. Uma vez me indagaram, eu estava numa célula, me indagaram assim, ó. Pastor, mas eu não adoro, mas eu posso não. A Bíblia, a pessoa, acho que não sei se ela não entendia, ou ela deturpou, ela falou assim, pastor, está escrito que não posso ter, ou melhor, não posso fazer imagem de escultura. Então, eu não posso fazer, mas eu posso ter? De alguém que fez? Eu falei, irmão, o senhor é tão inteligente. O senhor é quase um gênio. Só falta 99% para ser. Irmão, se a Bíblia está dizendo que não pode fazer, como é que eu posso ter algo feito que não era nem para ter sido feito? Precisa ser muito burro para entender isso? Não precisa nem ser muito burro para entender isso. Mas eu não estou fazendo, pastor, eu só estou tendo na minha casa. Então, meu filhão, se a Bíblia manda não fazer, como é que você vai ter alguma coisa que Deus mandou nem fazer? Né? Para ser burro, o cara ainda tinha que melhorar muito ainda, né? Tava feio o negócio. O trem tava feio, meu irmão. É o que eu passo. Então, observe, eu já passei muita coisa na minha vida, só Jesus para me dar graça. Então, a palavra amém em hebraico é Aleph, Men e Nun. Aleph, Men, Nun. Ou Aleph, Men, Nun. Aleph, Men, Nun. A-M-N. Agora, presta atenção no que eu vou falar aqui agora. Rapidinho. Eu vou falar para vocês um pouco de gematria. Alguém já ouviu falar de gematria? Alguém já ouviu falar de gematria? Alguém já sabe o que é gematria? Gematria é o estudo das letras através dos números. Aprenda mais uma coisa. Quando você for pregar para alguém, fala, rapaz,
a gematria da palavra. Aí a pessoa, rapaz, que negócio que é esse? Você fala, rapaz, você não sabe o que é gematria? Rapaz, é forte demais o mistério. Então, a gematria das letras, cada letra é representada por um número. Um número. Tem um sistema de números e cada letra é representada por um número. Tem de 1 a 9, aí, se eu não me engano, é 10 a 20, 30 a 30 a 40, alguma coisa assim. Eu não vou te falar agora totalmente os negócios. Só quero te mostrar um exemplo simples do quão Deus é extraordinário. Presta atenção. A gematria da palavra Aleph, Men, Nun, isso é para todo tipo de estudo, não é só para esse estudo, não é só para essa frase, só para essa palavra. Mas a letra do alfabeto, Aleph, Men e Nun, tem Aleph é igual a 1, Men igual a 40 e Nun 50. Aleph é 1, Men 40 e Nun 50. Soma aí, quantos que dá? 91. Só que no estudo da gematria, não se pode somar além de 10, só vai de 1 a 10. E aí, você soma o número 9 e 1. Ou melhor, vai até 9. De 1 a 9. E você soma o 9 e 1 dá... Até 10, perdão. Até 10. 9 e 1 dá 10. A palavra 10 em hebraico, o número 10 em hebraico remete a Keter. Keter em hebraico significa coroa. Ou seja, Aleph, Men e Nun somados dá 10. 10 em hebraico é Keter. Keter significa coroa. Presta atenção que você vai entender onde isso vai chegar. Presta atenção. Porque Saul, ouça isso, só vou te falar, mas você tem que estudar um pouquinho de Bíblia. Saul só não foi estabelecido o reino dele perpetuamente, da linhagem dele perpetuamente. Deus substituiu Saul por Davi por causa de um amém. Na hora que era para Saul ter falado amém, Saul não falou nada, ficou quieto e foi embora. Deus falou, vou ter que tirar ele e colocar outro. Um amém pode fazer você perder sua coroa e o seu reino. Olha que sério isso, preste atenção. Aguenta aí. Quem me dá mais 5 minutos aí, por favor? Dá mais uns 50 minutos aqui, vamos lá então. Deixa eu pregar aqui mais rápido, senão... Então observe, olha isso. 10 é o valor equivalente na tradição judaica a Keter, coroa. E a gente sabemos que esse valor é a soma de 2 nomes do Eterno. 91 é a soma de 2 nomes do Eterno. Yud, Rei, Vav, Rei é 26 e Adonai 65. Dá quantos? 26 mais 65? Quantos, irmão? 91, irmão. Aleph, Men, 1 mais 40 mais 50 dá quantos? 26 mais 65 dá quantos? Deus, Rei. Yahvé, Adonai. Senhor e Rei. Senhor e Rei. Senhor e Rei. Deus é Rei dos reis e Senhor dos senhores. É porque se tivesse o quadro aqui, você ia entender 10 vezes melhor, mas só para você entender. Através do nome de Deus, ele se manifesta entre Deus, Rei, ou melhor, Deus, Rei e Senhor. Ele é Rei e ele é Senhor. Os números mostram que Deus, dentro do nome dele, ele colocou subliminarmente, enigmaticamente, Rei e Senhor. Então Deus só é algo na sua vida se ele for Rei e Senhor dela. Porque aí no Apocalipse Jesus vai dizer, Deus é Rei dos e Senhor dos. Então Deus só é Rei e Senhor de quem aceita ser submisso a ele e sujeito a ele. Ou servo não, como é que é? Súdito dele. Permanecer sob o governo de Deus. Se Deus não governa a tua vida, ele não é rei dela. Se Deus não tem o senhorio da tua casa, da tua família, do teu dinheiro, Deus não é senhor da tua vida. Deus só é rei se ele governar.
Deus só é Senhor se Ele dominar. Se outra coisa, outra pessoa domina o teu coração além de Deus, Deus não é nem rei nem senhor da tua vida. Se outra coisa, outra pessoa domina o seu dinheiro, Deus não é rei e não é senhor do teu dinheiro. Se alguma coisa, alguma pessoa dominar as tuas emoções, teu sentimento, Deus não é rei nem senhor da tua vida. Quando Jesus foi chamar um discípulo, ou melhor, um discípulo falou: Senhor, eu quero ir contigo. Ele falou assim: pode vir. Mas ele falou: só deixa eu enterrar meu pai. A maior honra de um judeu era enterrar o pai. A maior desonra de um judeu é não enterrar um pai. E quando ele falou: eu quero enterrar meu pai, Jesus falou: deixa que os mortos enterrem os mortos. Se tu queres agora, deixa tudo e vem e me segue. A Bíblia não diz o que aquele cara fez. Por que a Bíblia não diz? Para mostrar que a decisão é de cada um. Mas tem um que a Bíblia diz o que o cara fez. Um jovem rico chegou nele e falou: Senhor, tu és bom, mestre, deixa eu ser seu discípulo. Ele falou: só me seguir. Mas o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Ele falou assim: guarda os mandamentos. Ah, mas guardar mandamento é para herdar a vida eterna? Uma coisa errada aí, né? Ah, mas tem que guardar mandamento para herdar a vida eterna? Ah, quem que falou? Jesus, irmão. Hã? Agora observe. Aí ele falou assim: mas tudo isso tenho observado desde a minha infância. Ele falou: bem disseste. Eu não mato, eu não roubo, eu não desejo nada de ninguém, tudo mais, tá. O que me falta ainda para ser perfeito e herdar a coroa, o reino? Ele falou: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e depois me segue. Aí eu te pergunto, por que Jesus só falou isso para um homem na Bíblia inteira? Porque ele queria mostrar para nós que tem gente que no coração dele quem reina não é Jesus. Quem é o Senhor do que ele tem não é Jesus, é o coração dele. E isso Jesus deixou claro, que o homem saiu triste porque era rico e tinha muitas posses. Então ele escolheu as posses do que Cristo. Ele escolheu o dinheiro a Cristo. Nesse momento Jesus fala uma famosa frase: não poder servir a dois, porque há de aborrecer um e agradar o outro, devotará um, desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Só um pode ser Senhor no teu coração. Isso ele deixou claro. Se você vai deixar sua família ou não por Jesus, é individual de cada um. Eu já falei que não tem nada nem ninguém na minha vida que é mais importante que Deus. Tem gente que abandona Deus por causa da família. Eu jamais vou fazer isso. Mas nunca. Deus é tudo em mim. Tudo na minha vida. Se Deus não é mais importante para mim, por que adianta eu amar minha família, amar esse mundo e perder a Deus? De que adianta o homem amar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então primeiro é minha alma, irmão. Porque a Bíblia diz que dois estarão numa cama, um será tomado, outro vai ficar. Então se o marido não quer vir para a igreja, venha você. Se ele não quiser, ele que sai de casa. Se tua mulher não quer vir para a igreja, deixa ela ir para o cabaré, para a pombagira. Você vem para buscar Deus, porque o seu Deus é Deus, não é a pombagira nem Satanás. Então, cada um decide qual caminho vai andar. Mas cada caminho tem um fim. E a Bíblia vai dizer assim: tem pessoas que andam em caminho, que no início parecem bom, mas no fim são caminhos de morte. Cuidado com os caminhos que você tem andado. Que pode até parecer gostoso, bom, agradável agora, mas lá na frente pode te matar. Então, amém, está intimamente interligado à pessoa do Eterno. E todos os sentidos, em todos os sentidos. E com isso esta palavra sela aquilo que está sendo dito. Podemos até mesmo afirmar que o amém é uma pessoa, é a própria pessoa de Jesus Cristo. Quando alguém diz amém, está afirmando: Deus meu rei é fiel com o aval de Cristo, que confirma e faz cumprir aquela palavra dita anteriormente. Então quando a gente ora o Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja, eu já dei uma aula sobre o Pai Nosso aqui. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, ofertas de honra sejam dadas ao vosso nome, venha a nós o teu reino, manifeste-se através de nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu, faça a tua vontade através de mim, na terra, para os homens, como ela é feita no céu diante dos anjos, como até Lúcifer teve que fazer a tua vontade querendo ou não, porque ele queria estabelecer um trono, mas o Senhor, a sua vontade é soberana e não deixou ele estabelecer um trono e expulsou ele das regiões celestiais.
O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão do Shabat adianta-nos hoje. Nos dê a dupla honra hoje, porque no Shabat o Senhor nos dá a porção dobrada para a gente ficar no Shabat. Então me dá hoje a porção que é do Shabat. Então todo dia o Senhor me dá a porção dupla. Falando de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as minhas dívidas. Ei, perdoa as minhas dívidas, sabe por quê? Porque eu já tenho perdoado. Mas tem gente que chega na igreja e fala, perdoa, Senhor. Mas você já perdoou? Não perdoei, não vou perdoar. Então eu também não vou te perdoar. Porque depois do amém, ele explica essa frase. Se vós perdoardes aos homens as vossas ofensas, o vosso Pai Celestial perdoará as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes aos homens as vossas ofensas, tampouco o vosso Pai Celestial perdoará as vossas ofensas. Pode ler lá que você vai ver. Mateus 6, lá no verso 15 e 16. A partir do verso 9 começa. Então, perdoa as nossas dívidas, como nós temos perdoado os nossos devedores, livra-nos do maligno. Não deixa o maligno nos tocar. Não deixa o maligno fazer o que ele queria fazer com Pedro, nos peneirar como trigo. Não deixa o maligno nos tocar. Livra-nos do maligno, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amen. Amen. Quando eu falo amen, quando eu termino essa frase, eu estou decretando tudo que eu acabei de falar na minha vida. Mas se eu não honro a Deus como Pai, se eu não trago ofertas de honra ao nome dEle, se eu não manifesto o reino dEle na terra, se eu não faço a vontade dEle na terra do mesmo jeito que ela é feita no céu, completa, absoluta, se eu não creio que Deus pode me dar o pão do Shabat hoje, o pão nosso de cada dia hoje, se eu não perdoo quem me ofende, quem me machuca, quem me maltrata, quem me trai, tampouco meu Pai vai me perdoar. E se eu não oro todos os dias para fugir da aparência do mal, mas eu cedo às tentações do maligno, não adianta eu ficar depois querendo que o diabo saia da minha vida, porque quem deixou ele entrar fui eu. Se eu não acredito que dele é o reino, dele é o poder e dele é a glória, só dele é o reino, só dele é o poder e só dele é a glória, para todo sempre, amen, amém. Então, nada do que eu orei teve valor diante de Deus. O amém é o que finaliza, é o que testifica, é o que confirma que eu acredito em tudo que eu acabei de orar. Mas se eu disser que eu acredito e não pratico, eu sou um mentiroso. E a Bíblia diz que ficarão de fora os mentirosos, aqueles que amam e praticam a mentira. Eu falei isso ontem, lembra? Lembra não? Então observe. Notamos que essa palavra é muito pouco pronunciada, tanto no Velho como no Novo Testamento, indicando que as pessoas daquela época sabiam a sua força. Isso nos leva a duas conclusões. Quando falamos acerca do amém, estamos falando sobre receber uma coroa. Lembra que eu falei que dentro do amém está Keter? 9 mais 1 é 10, é Keter. Quando você fala amém, você está recebendo uma coroa. Quando você está acreditando que Deus, seu rei, é fiel para cumprir o que Ele prometeu na tua vida, Ele prometeu que vai te dar uma coroa. Daqui a pouco eu vou te confirmar na Bíblia. Que Ele prometeu para você uma coroa. E Ele ainda disse assim, ó, essa coroa já está em você. Diga por quê? Vós sois raça eleita, sacerdotes. Se você é um sacerdote e um rei, todo rei tem coroa. Não tem rei que não tenha coroa. Você já tem uma coroa. Calma aí, tem que tomar muito cuidado. Você já viu alguém andar com coroa, cheio de brilho, cheio de ouro, cheio de pedras preciosas, no meio da favela? Não? Então você não anda com coisa preciosa no meio de gente que você sabe que pode tocar. No meio de lugares que você sabe que você pode ser roubado. Você não, vou traduzir, você não vacila com coisa preciosa, é ou não é verdade? Quando você compra um celular, zero bala, você fica andando com ele assim, oi! Não, irmão. Quando você vai atender na rua, dependendo do lugar onde você está, você... Oi. Fala aí.
É ou não é, DG? É ou não é? Por quê? Porque é coisa preciosa, você sabe o valor daquilo. Ninguém pega, alô, meu celular lindo, 0, bala aqui, ó. Veja aí, ladrão. Ninguém faz isso, irmão. Você cuida de coisa preciosa. O problema é, aí entra outra pregação. Você tem cuidado da tua coroa? Então observe. Então Deus, Ele está falando sobre a gente receber uma coroa, e o Eterno é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele nos prometeu, sendo assim, uma coroa que receberemos dele é justamente aquela da qual mais necessitamos. Então, amém. Está intimamente interligado à pessoa de Deus, em todos os sentidos. E com isso, esta palavra sela aquilo que está sendo dito. Podemos até mesmo afirmar que o amém é uma pessoa. Agora, para você entender, primeira coisa, cuidado com a tua coroa. Apocalipse 3:11, abre aí. Apocalipse 3:11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua. Tome a tua. A pergunta é, você tem guardado a sua coroa? Pastor, por que eu tenho coroa? Porque a Bíblia diz que Jesus é rei dos. Todo rei tem uma. Então, se você é rei, você tem que governar. Porque todo rei governa. Pastor, mas eu sou rei aonde? Não sei. Você pode ser no seu quarto. Você pode ser rei do seu guarda-roupa. Você pode governar o seu guarda-roupa. Ou deixar seu guarda-roupa tudo sujo, imundo e jogado as coisas. Porque se você não dá conta de governar um guarda-roupa, você nunca vai dar conta de governar uma cidade, um estado, uma nação. Mas você é casado, você é pai de família, então você governa a tua casa, a tua mulher, teus filhos. O problema é que as mulheres hoje tá tudo igual Lúcifer, tudo rebelde. Não se submete mais. Quer medir força com o homem, não quer? Não é assim? Hã? Sou profeta ou não sou? Mulher acha que está no mesmo padrão de homem. Porque quem botou isso daí? Os feministas miseráveis, igual aquela Maria do Rosário, aquela outra lá do Haddad, lá do poste, lá, qual que é o nome? Manuela Dávila. Essas feministinhas sem vergonha que ficam falando pra mulherada, não, mulherada, vocês têm que ser igual a homem. Então faz o seguinte, mulherada, vocês querem ser igual a homem? Vai trabalhar em obra, carregar um cimento de 50 quilos, vamos ver se vocês é igual a homem. Não é verdade? Não, você quer ser igual ao homem? Vai carregar cimento. Vai quebrar pedra. Vai quer ser igual ao homem, vai ser igual em tudo. Irmão, a mulher nasceu, presta atenção, eu vou falar, vou reafirmar e vou categorizar. Mulher nasceu para ser dona de casa, mãe de filhos e gestora de lar. Mas é a única verdade. Se as mulheres não estão fazendo isso, de duas uma. A primeira é porque há uma grande, absurda deturpação na nossa sociedade dizendo que a mulher tem que trabalhar para ser igual ao homem. E sabe o que o diabo está fazendo com isso? Tirando as mulheres de casa. Quem que fica em casa? Os pedófilos. Abusando dos seus filhos. Quem educa seu filho? A creche. A escolinha. Porque você não educa seu filho. E a Bíblia não diz, creche, ensine a criança no caminho que ela deve andar. A Bíblia diz, mãe, a mulher sábia edifica a tua casa e tem os seus filhos em sujeição. E o homem é o que traz o provimento, é o que provê a casa. O homem é que rala, que dá calo no dedo, que tem o pé grosso, de tanto ralar, que tem as costas queimadas, de tanto queimar a costa no sol, para poder trazer o alimento do pão de cada dia para dentro da tua casa. E não é para ficar dentro de casa, ficar com o pezão para cima, assistindo Faustão, Pânico na Band e Big Brother. O homem tem que trabalhar, e mulher tem que cuidar dos filhos, da casa, da família, do marido. Esse é o maior ministério de uma mulher. Aí fica ela compartilhando, ai, eu tenho estria, eu tenho celulite, a bunda caiu, o peito murchou, por causa dos filhos, eu amo meu filho, mas dá 6 meses que quer trabalhar, larga o filho da mão dos outros.
Mãe de meia tigela. Agora, não estou falando você, mulher, que não tem marido. Você, mulher, que não tem macho dentro de casa. Você, mulher, que não tem homem que sustenta o lar. Eu não estou falando para você que tem que trabalhar porque o marido é sem vergonha. Você tem que trabalhar mesmo. Fazer o quê? São os ossos do ofício. Mas não era a vontade perfeita de Deus. A vontade perfeita de Deus é que você educasse seu filho na palavra. Que você lesse Bíblia para o seu filho. Que você ensinasse seu filho a ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, a ser um profeta, uma profetisa, a ser um rei, uma rainha. Isso que era a vontade de Deus. Mas nós estamos muito longe da vontade de Deus. Por isso que nós buscamos nessa igreja mulheres de valor. Porque mulher... Como é que é o versículo? Quem achará o seu valor? Como é que é? Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede muito dos rubis. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que não tem mulher virtuosa. Porque se tivesse, a Bíblia não diz quem achará. Mulher virtuosa, irmão, está mais difícil de achar do que uma agulha e um palheiro. Pastor, o que é a mulher virtuosa? Aquela que entende o valor de cuidar dos filhos, de educar os filhos, de cuidar da casa, de cuidar, de lavar a cueca freada do marido, de receber o marido com uma lingerie bonita e a comida feitinha. Compartilha a piada aí, gente. A gente quer rir também, ué. Né, pessoal? Nós queremos rir também. Concentrou a risada aqui, não entendi. Foi. Agora, para finalizar. Irmão, o diabo, ele é extraordinário. O diabo é extraordinário. A gente tinha que dar uma salva de palmas pro diabo. Vamos bater uma palma pro diabo? Ai, gente. Não, tá na Bíblia. Tá na Bíblia. A Bíblia diz, dá honra a quem merece. O diabo merece honra. Porque o diabo conseguiu destruir o que Deus lutou milênios para construir, que é a família. Ele conseguiu destruir a família. Ele tirou o homem de casa, ou melhor, deixa o homem em casa, tira a mulher de casa, tira a proteção e o amor e o cuidado do filho. O pai hoje é tudo banana, não mostra dureza, seriedade, o filho não tem temor e tremor de nada, porque o pai não é mais a figura do homem de Deus, do homem que quando ele fala o filho treme só pela voz grossa do pai. Os pais têm toda uma voz fininha assim, ai meu filho, o que você quer, meu filho? Quer papá, filho? Não, né? Eu lembro de uma frase do Mário Sérgio Cortez, que ele falou assim, antigamente, o pai chegava e falou assim, ô filho, vamos lá, senta aqui. O que vai comer? Comer o que eu mandar, o que tiver na mesa você vai comer. Hoje é, filho, onde é que você quer sentar? Filho, o que você quer comer? Filho, você quer comer ou não quer? Quer papá ou não quer? Se não quiser, com batata frita. Hoje o filho não entende que é o pai que manda. Hoje quem manda é o filho. Ele faz o que ele quer, na hora que quer, do jeito que quer, da forma que quer. E não tem nenhum pai nem uma mãe para corrigir. Como é que vai crescer uma criança com limite? Como é que vai crescer uma criança com limite? Como é que vai crescer uma criança andando no caminho certo se ninguém ensinou o caminho para ela? Tem alguém aí? Diga amém. Então guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa, irmão. O que tem de demônio tomando coroa de mulher? Qual que é a maior coroa da mulher? Está na Bíblia, o marido. Você achar mulher que respeita marido hoje? Irmão, tá louco. A maior coroa de uma mulher é o marido. E a coroa do marido é Cristo. Quando o marido guarda Cristo e a mulher guarda o marido, são a família perfeita. Porque os filhos nascem entendendo. Minha mãe respeita o meu pai e meu pai é um grande homem de Deus que ama minha mãe e dá vida por ela se for necessário. Isso é o maior exemplo que uma criança possa ter. Agora deixa eu te perguntar, seja honesto com você mesmo, seja verdadeiro com você mesmo. É esse exemplo que seus filhos têm dentro de casa?
Nós estamos muito longe da vontade de Deus, irmão. Muito longe. Mas observe. Entenda isso. Guarda o que você tem. Guarda o que, aprenda e ouça, receba e coloque em prática e não fuja do ensino que vocês têm sido inteirados, como diz a palavra de Deus. Guarde o ensino cujo qual você tem sido inteirado, para que ninguém tome a tua coroa. Ninguém tome a tua coroa. E o verso 14 ele diz: 14. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o a testemunha fiel e verdadeira. Só aí já tem 3 palavras falando de emuná: amém, fiel e verdade. Amém, fidelidade e verdade. Só falta confiança e fé, que na verdade está implícito aí. Mas isto ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o... Então estou te provando. Jesus é o amém. Jesus é o amém. Se ele é o amém, ele é o rei, Deus rei fiel, então ele é testemunha fiel e verdadeira. Tudo que está dentro da palavra dele é fiel, ele é fiel para cumprir, e tudo que está dentro da palavra dele é a... Então, preste muita atenção nisso. Preste muita atenção nisso. 2 Timóteo 3,16. Toda escritura. De qual escritura está falando? Mas qual que é essa toda escritura? Qual que é? Eu já falei, irmão, qual que é? O Velho Testamento. Porque quando Paulo escreve, não tem o Novo Testamento, ele está escrevendo. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa, divinamente inspirada, e proveitosa para redarguir, exortar, repreender, corrigir e instruir em justiça. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para redarguir, exortar, repreender, ensinar, redarguir, repreender e corrigir ou instruir em justiça. Toda escritura é divinamente inspirada. Então entenda, cada princípio que tem na Bíblia Sagrada é um princípio que Deus tem para nós caminharmos em cima deles. Se nós quebramos princípios, Deus nos dá leis. Se nós quebramos a lei, Deus nos traz a graça. Se nós quebramos a graça, não nos resta mais nada. Quem está aí, diga amém. Quem está aí, diga amém. A base do trono de Deus é justiça. Quem sabe? A base do trono de Deus é justiça. Eu vou encerrar com isso aqui. A base do trono de Deus é justiça e juízo. À frente vai a... Deus trouxe à frente os princípios. Como os homens não aceitaram os princípios, não cumpriram os princípios, Deus mandou a justiça. Qual que é a justiça? A lei. Olho por olho e dente por dente. O que você faz, você colhe. Plantou, colheu. Bateu, levou. Justiça. E o que é a graça? O que é a graça? Juízo. Não, pastor, mas a graça é melhor que a lei. Ah, é? Então vou te dar uma lei. Vou te dar uma lei. Não adulterarás. Você não pode cometer o coito. O ato sexual. A graça. Você não pode olhar para uma mulher com intenção impura no coração, senão você já é adúltero. Deixa eu te perguntar. Melhorou ou piorou? Não, seja inteligente. Melhorou ou piorou? Ué, então como é que você vai falar que a graça é melhor que a lei? A graça é o ultimato de Deus. Se você não andar agora desse, eu perdoei o seu passado, mas agora você tem que andar num novo e vivo caminho. Se não andar, coloca em pé.